Satanases do meu coração. Beijo pra todo mundo. Pessoal, tá rodando na internet a suposta carta psicografada da Cássia Eller. Resolvi fazer a matéria porque algo de diferente eu notei nessa psicografia. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha na carta que supostamente foi psicografada num centro espírita no Rio de Janeiro, por um caboclo qualquer, né? Mas segundo esse caboclo foi de lá mesmo e é normal que eles recebam esse tipo de psicografia. Inclusive ele está muito bravo porque essa psicografia vazou de lá. Mas tem algo de novo nessa carta psicografada da Cássia Eller. Vamos à íntegra aí da carta sendo narrada aí pelo companheiro aí de outro canal. Bora, galera! Inferno existe, acreditem, pois eu estava mergulhada nele de corpo e alma, num espaço sombrio e frio bem interno do ser, dos pés à cabeça, sem tempo, sem luz, num descanso, e afogava-me a cada segundo num oceano de matéria viscosa que roubava até minha ilusória alegria. Naquele lugar não havia luz, somente nuvens cinza e chuvas com raios e trovões, gritos estridentes e desesperados, gemidos surdos, pedidos de socorro, lágrimas, desalento, tristeza e revolta. Preciso descrever mais as cenas dantescas de animais que nos mastigavam e em seguida nos devoravam sem consumir nossos corpos, se é que posso dizer que aquilo que sobrou de mim era um corpo humano. Queria fugir para bem longe dali, mas tudo em vão. Quanto mais me debatia no fluido grudento, mais me afundava, e quando alcançava de novo a superfície apavorante, mãos e garras afiadas faziam-me submergir naquele líquido pastoso e mal cheiroso. Dragões lançavam chamas de suas bocas sujas e nos queimavam, machucando e estilhaçando a pouca consciência que me restava da lembrança de minha estada no corpo físico nesse planeta azul. Guardiões das trevas olhavam atentos seus presos e vigiavam todos os movimentos realizados naquele imenso espaço de sofrimentos, dores, lamentos, depressões, angústias e arrependimentos tardios. O ar era ácido e provocava convulsões diversas. Perguntava-me por que ali estava se nada fizera por merecer tão infeliz destino, depois de ser expulsa do corpo de carne através do uso maciço de drogas. A dúvida assaltava-me os raros momentos de raciocínio menos desequilibrado, e as crises de abstinência trancavam todas as portas que dariam acesso à saída naquele campo de penitência de espíritos rebeldes e viciados como eu. Os filmes de horror que assisti quando encarnada estariam ainda muito distantes dos padecimentos, pânicos, pavores e temores que ficariam para sempre registrados na minha memória mental. Os piores dias que vivi até hoje, como joguete e marionete de forças que me escravizavam o ser, debilitado, fraco, desprovido de energias, suja, carente e chorosa. Não me lembrava do que acontecera comigo. Quando o medo é maior que as necessidades básicas, a mente fica encarcerada num labirinto hipnótico e torporizante de emoções truncadas e desconectadas da realidade. Assemelha-se a um pesadelo sem fim, sempre com um final trágico e apavorante. Quando conseguia conciliar um pequeno tempo de sono, era imediatamente despertada por seres que me insultavam e xingavam, acusavam-me de suicida maldita e jogavam-me lama misturada com pedras. Insetos e anfíbios ajudavam a traçar o perfil horrendo dos anos que passei no umbral. Preciso descrever essas palavras para nunca mais me esquecer. Com o fenômeno da morte, nós não vamos para o umbral. Nós já estamos no umbral quando tentamos forjar as leis maiores da criação com nossas más intenções e tendências viciantes. Tudo fica registrado num diário mental que traça nosso destino futuro no bem ou no mal. O umbral não fora criado por Deus,
Ele é de autoria dos espíritos que necessitam de um autêntico e genuíno estágio educativo em zonas inferiores, onde poderão se depurar de suas construções aleijadas no campo dos sentimentos e dos pensamentos disformes, mal estruturados e mal conduzidos por nossa irresponsabilidade, de mãos dadas com a imensa ignorância que nos faz seres infelizes e distantes da tão sonhada paz de consciência. Após alguns anos umbralinos, despertei numa tarde serena, num campo verdejante e calmo. Não acreditava no que via, pois tudo agora parecia um sonho. Percebi ao longe o canto de uma ave que insistia em acordar-me daquele pesadelo no qual já me acostumava a viver, a morrer todos os dias. Seu canto era uma música que apaziguava meu coração e aguçava meus pensamentos na lembrança de como fui parar ali, naquele campo gramado e repleto de árvores. Consegui sentar-me na relva e, ao olhar todo aquele espaço natural, deparei-me com milhares de outros seres como eu, nas mesmas condições de debilidade moral, usufruindo agora de um bem que não merecia, mas vivia. Todos nós dormíamos e fomos despertos com música e preces em favor de todos os presentes. A maioria era de jovens e adultos, poucos idosos e centenas de enfermeiros que olhavam atentos para nossos movimentos no gramado. Com seus olhos serenos, projetavam em nós a mansidão e a paz tão esperadas por nossos corações enfermos, débeis e carentes de atenção, de afeto e carinho. Alguém me tocava de leve os ombros e chamava-me pelo nome, como se me conhecesse há muito tempo. Eu identifiquei aquela voz e temia olhar para trás e confirmar minha impressão auditiva. Era Cazuza, todo de branco, como lindo enfermeiro, de cabelos cortados bem curtos, e estendia suas mãos para que eu levantasse, caminhasse e conversasse um pouco em sua companhia. Não consegui me levantar, porque uma enxurrada de lágrimas vertia dos meus olhos, como nascente de rio descendo a montanha das dores que trazia no peito. Meu ídolo ali estava resgatando e cuidando de sua fã debilitada e muito carente. Ele cantou pequena canção e tive a capacidade de avaliar o que Deus havia reservado para aqueles que feriam suas leis e buscavam consolo entre os erros escabrosos e desconcertantes. A misericórdia divina sempre conspira a nosso favor. Nós desdenhamos do amor divino com nossas desatenções e desequilíbrios nas emoções comprometedoras, que arranham e esmagam as mais puras sementes depositadas no ser imortal. Aprendi palavras boas, somente agora enxergo que sou espírito e que a vida continua e precisa seguir o curso natural das existências, como na roda gigante. Ora estamos aqui no alto, ora estamos aí embaixo encarnados. Daqui de cima parece ser mais fácil compreender porque temos que respeitar as leis e descer num corpo físico para igualmente, quando aí tivermos, conquistarmos pelo trabalho no bem a lucidez que explica por que há a reencarnação, filha da justiça divina. Após um tempo no campo reconfortante, fui reconduzida para um hospital, onde me recupero até hoje dos traumas e cicatrizes que criei no corpo do perispírito. As lesões que provoquei foram muito graves. Passei por várias cirurgias espirituais e soube que minha próxima encarnação será dolorosa e expiarei asma, deficiência mental e tuberculose. Mesmo assim, estou reunindo forças para estudar, pois sempre guardamos no inconsciente todos os aprendizados conquistados. Reencarnei numa comunidade carente no interior do Brasil e passarei por muitos reveses para despertar em mim o valor da vida, do espírito na pobreza e na doença crônica. Peço orações e a caridade dos corações que já sabem o que fazem e para onde desejam chegar. Invistam suas forças e energias espirituais em trabalhos de auxílio ao próximo e serão naturalmente felizes. Obrigada por me aceitarem como necessitada que sou. Pessoal, vocês viram aí, apesar das palavras bonitas, dos versos bem rimados, das palavras rimando, é de se assustar. Alguma coisa de diferente que a gente já viu por aí na internet a respeito de inferno? Não, a gente está cansado de ver pastor, pessoal de igreja evangélica dando esse tipo de depoimento. Fui levado no inferno para ver a galera sofrer e vi um monte de famoso lá. Você vê direto na internet, todo famoso que morre vai para o inferno.
a diferença dessa carta é que essa carta não está vindo dos evangélicos, não. Essa carta está vindo do centro espírita, está vindo do espiritismo. Mas vamos fazer como o Jack o Estripador faz, vamos cortar o assunto aí por partes. Ela fala que ela desencarnou devido ao abuso dela de drogas, de álcool e etc. Ela teve parada cardíaca e ela foi para o chamado umbral dos espíritas ou para o inferno, para as outras religiões. E ali ela é comida por bichos, regurgitada, ela é mergulhada num líquido viscoso e ela fica o tempo inteiro mergulhada e ela não tem condição de sair disso aí. E vamos entender essa parte, pessoal. Nesse umbral, tanto os evangélicos como os espíritas, como os católicos defendiam, você vai para lá e não perde a sua essência física. Você não é físico, mas você não perde a sua essência física de dor, fome e frio. E lá não tem o que você comer, lá não tem o que você beber, lá não tem o que você agasalhar. Então você vai ficando, em certo ponto, tão fraco, mas tão fraco, que você fica à mercê de qualquer coisa. E esse à mercê de qualquer coisa, eles narram bichos te comendo, eles narram você mergulhado num líquido e você não consegue sair. Isso tudo é normal, e é o que ela fala. Ela estava mergulhada num líquido viscoso e ela não conseguia sair daquilo ali. Quando ela conseguia sair daquela água suja, daquela coisa, com muito esforço, ela via mãos com garras que enfiavam ela para baixo novamente. E que ela via dragões cuspindo fogo, queimando as pessoas, queimando ela, e que instantaneamente ela queimava, sentia todas as dores, mas o corpo dela estava novinho, folha para aguentar mais tortura novamente. E o pior disso tudo, gente, é que ela fala que passou anos nessa situação lá, porque o vício dela fechava as portas, ou seja, ela tinha que largar aquele vício, deixar a dependência daquele vício e para ela seguir para um plano maior, e ela não consegue, então isso fecha as portas, ela fica anos e anos lá nesse umbral, como chamado inferno. Posteriormente ela relata que vai para o céu e ao céu dos espíritas, né, e que ela encontra ali Cazuza, que era realmente amigo dela. Se tivesse vindo dos evangélicos isso, pessoal, não era novidade nenhuma. A gente está cansado de ver eles pintar esse inferno grotesco, grotesco mesmo. Os espíritas não pintam um inferno assim. O umbral para os espíritas é um lugar de sofrimento, é um lugar de recuperação, mas não tem nada de comendo, não tem nada de cutucando. Você fica à mercê das suas dependências físicas até você largar ela para você passar para um plano superior. Isso foi para o centro espírita. Ou seja, são duas religiões, três agora, defendendo um inferno assustador e torturante. E o pior, você começa a analisar a situação, 98% das pessoas vai passar por lá. O tempo ninguém sabe, né? Mas vai passar por lá. Então quer dizer o seguinte, a essência da vida é você sofrer aqui na Terra, porque a vida não é fácil. Se você acha que você conhece alguém que não sofre, procura direito, porque todo mundo sofre de alguma maneira. Aí você sofre depois quando você morre um tempo desgraçado também. Aí você tem um pouco de paz quando você sobe um plano superior. Mas aí por que? Você tem que evoluir, você tem que voltar para sofrer. Então a essência da vida é sofrer. É isso que querem que a gente acredite. Eu sinceramente tenho problemas com isso. Acreditar nesse inferno, acreditar nesse sofrimento todo. Porque esse inferno que até então os evangélicos pintavam era muito complicado para mim aceitar. Sofrimento e tal. E eles monopolizam tudo, né? Quem não era evangélico vai para o inferno. Ia ser comido por bicho. Mas isso nunca veio dos espíritas. E é a primeira vez que chega uma carta em relação a isso. Espíritas defendendo uma carta psicografada de uma cantora famosa que foi para o inferno e sofreu horrores, né, como vocês viram aí. E ela fala que posteriormente ela já encarnou, né, provavelmente ela teria encarnado já numa comunidade carente aqui do Brasil para ela passar por mais sofrimento. Então, ou seja, a mulher vai sofrer pra caramba.
Pessoal, há algum tempo atrás, eu acredito muito no EVP, que é a comunicação aí por instrumento, transcomunicação instrumental. Que é você gravar esses fantasmas, gravar o sobrenatural, gravar outras dimensões com microfone, câmeras, etc. Inclusive eu vou fazer uma matéria para vocês aí, bem legal a respeito disso. Mas algum tempo atrás chegou até mim uma gravação e uns cientistas ucranianos, ela roda muito aí na net também, eles estavam fazendo perfurações. Enfiaram microfones para medir as ondas sísmicas daquele determinado local. E assustaram com o que vieram. Dá uma olhadinha no que veio. Em 1989, no interior da Sibéria, geólogos trabalhavam abrindo um enorme buraco de 14,4 quilômetros de profundidade, quando as brocas começaram a rodar muito depressa, indicando que tinha chegado a uma enorme caverna. O responsável pelo projeto, Dr. Dmitry Yazakov, afirmou: os sensores térmicos acusaram um aumento brusco na temperatura de 2.000 graus Fahrenheit. Descemos então um microfone projetado para detectar os sons das placas teutônicas em movimento, mas ao invés dos sons das plataformas, o que ouvimos foram gritos, vozes humanas gritando de dor. Num primeiro momento, achamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fomos verificar, nossas piores suspeitas se confirmaram. Os gritos estavam lá embaixo, e não era um grito ou alguns gritos, eram gritos de milhões de seres humanos. Como comunista, eu não acredito no céu ou na Bíblia. Mas, como cientista, eu agora acredito no inferno, disse o Dr. Yazakov. Desnecessário dizer o quão chocado ficamos com a tal descoberta. Mas nós sabemos o que vimos e sabemos o que ouvimos. E estamos absolutamente convencidos de que perfuramos os portões do inferno. Ouça agora os gritos que eles ouviram e gravaram. Gritos de milhões e milhões de pessoas, pelo que se percebe, de desespero, de agonia, né? Nesse áudio. Pessoal, não é que eu não acredite. Eu não quero acreditar. É diferente. A Cássia Eller era do avesso? Totalmente. Bebia, fumava, mentia com homem, mentia com mulher, era homossexual, provavelmente tinha lá os problemas dela, mas nunca ouvi falar que ela matou, que ela roubou, que ela estuprou. Ninguém. Então, assim, uma pessoa que vive a vida de acordo com as suas fraquezas, que é humana, que erra, mas não erra com as outras pessoas, o único erro dela, a única pessoa que ela prejudicou, pelo que me parece, foi ela mesma, vai para o inferno e passa tanto tempo lá, um sofrimento desse terrível. Eu não quero acreditar, é diferente. Você aí, Satanás do meu coração, elabore a sua opinião, acredite no que você quiser. Eu particularmente acredito no inferno psicológico. Você morre e fica preso às coisas que você não realizou, que você não fez. Você fica preso em arrependimentos. Para mim, esse é o verdadeiro inferno. O inferno da vida que não deu certo, das lamentações. Esse para mim é o verdadeiro inferno. Eu começo a pensar agora que eu posso estar errado, porque nós temos a Igreja Católica, o catolicismo defendendo um inferno desses na Idade Média.
inferno grotesco, onde você se queima, onde bichos te comem. Posteriormente vem a igreja evangélica com o protestantismo falando desse inferno dessa mesma maneira, mas eles não são muito confiáveis, porque ultimamente até monopolizando o inferno eles estão, né? Antigamente eles iam para o céu, o inferno era para nós, as outras religiões, quem não tinha religião. Agora, o céu é deles e o inferno é deles também. Os últimos depoimentos que eu estou vendo de quem foi para o inferno estão vendo evangélico lá. Ou seja, já monopolizaram os dois já. Então não é muito confiável. E agora vem uma psicografia espírita relatando esse sofrimento, essa coisa grotesca que pode ser o umbral ou o inferno. Fica aí postada a minha indignação em relação a isso. Não estou falando que não é a Cássia Eller. Estou falando que é algo que me deixa com uma certa desconfiança, porque acreditar que a gente vai sofrer desse tanto por coisas tão pequenas até chega a te desanimar, né? Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, liguem aí pro 190, manda chamar o Ditão Pé de Mesa que ele vai atender e vocês falam assim, ó, tem uma senha para falar com quem atender no 190. Eu falo, filha da puta, tua mãe tá na zona. Aí ele vai te perguntar, então, você quer saber as dúvidas do netinho, né? Vai te responder educadamente. Pessoal, obrigado, até a próxima.